Pega suas tralhas e sai da minha casa agora. A senhora não manda mais nada aqui. Ela falou isso alto, no meio da rua, com minhas roupas espalhadas pela calçada. A vizinha do portão da frente parou de varrer. O rapaz da padaria ficou olhando, sem saber onde enfiar a cara. O vento levantava minhas blusas do chão. Patrícia estava com os braços cruzados, encostada no portão, como se estivesse defendendo um território que nunca foi dela. Eu fiquei parada. Por fora, firme. Por dentro, eu tremia. Segurei a chave antiga da casa que sempre andou no bolso do meu avental. Aquela chave que eu mesma paguei quando comprei o portão novo, anos atrás. Sabe quando você percebe que virou visita dentro da própria casa? Que tudo o que você construiu já não conta mais? Foi ali, no meio da rua, com minhas roupas no chão. Eu vendi minhas alianças para ajudar nas contas quando eles disseram que estavam apertados. Eu fiquei meses dormindo mal para cuidar do meu neto quando Patrícia dizia que estava cansada demais. E ali estava eu, tratada como estorvo. Naquele dia eu saí sem discutir. Peguei o que consegui colocar numa sacola e fui embora em silêncio. Ela não sabia, mas 3 meses depois, foi ela quem ficou de joelhos na minha frente, pedindo ajuda. Espera aí que você ainda não ouviu o pior. Eu fiquei viúva aos 58 anos. Meu marido teve um infarto de madrugada. Dormiu e não acordou mais. Não tive tempo de me despedir. De um dia para o outro, eu virei mãe e pai dentro da mesma casa. Eu sempre trabalhei com costura. Fazia barra de calça, ajustava vestido de festa, reformava uniforme de escola. Passei anos sentada naquela máquina antiga, o pé inchado, a coluna doendo, mas nunca deixei faltar nada para o meu filho, o Marcos. Quando ele quis fazer um curso técnico, eu aceitei mais encomendas do que meu corpo aguentava. Dormia 3, 4 horas por noite. Quando ele disse que queria casar, eu ajudei na entrada do apartamento deles. Tirei do dinheiro que eu guardava para reformar minha própria casa. Depois que o neto nasceu, eu passei a cuidar dele quase todo dia. Patrícia dizia que precisava trabalhar, que estava sobrecarregada. Eu buscava na escola, dava banho, fazia janta. Nunca cobrei nada. Sempre achei que família era isso. No começo, ela me tratava bem. Me chamava de mãe, perguntava a receita, sentava na minha cozinha para tomar café. Eu até agradecia a Deus por ter uma nora assim. O Marcos parecia feliz, e isso bastava para mim. A mudança foi pequena no início, coisas quase invisíveis. Ela começou a reclamar que eu me intrometia demais. Disse que a casa precisava de novas regras. Mudou a posição dos móveis sem me avisar. Tirou minhas panelas do armário principal e colocou num canto. Eu tentei entender. Pensei que era coisa de casal novo querendo espaço, mas dentro de mim, alguma coisa começou a apertar. A casa sempre foi minha. Eu paguei cada tijolo daquela construção com linha, agulha e dor nas costas. E mesmo assim, eu já começava a me sentir deslocada ali dentro. Depois que Patrícia começou com essa história de novas regras, as coisas ficaram claras. Não era fase, era mudança mesmo. Ela passou a implicar com tudo que eu fazia. Se eu lavava a louça, ela refazia. Se eu temperava o feijão, dizia que estava forte demais. Se eu sentava na sala à noite, ela aumentava o volume da televisão como se eu não estivesse ali. Essa casa agora é nossa, dona Lúcia. A senhora precisa entender isso. Ela falava olhando direto para mim, sem baixar os olhos. O Marcos ficava mexendo no celular, como se não estivesse ouvindo. Teve um dia que eu acordei cedo, como sempre fiz, e comecei a varrer o quintal. Ela saiu do quarto já irritada. Não precisa fazer isso. A senhora só bagunça. Eu parei com a vassoura na mão. Bagunça. Eu, que mantive aquela casa limpa por mais de 30 anos, começou também a controlar o que eu comia. Separava as compras em 2 partes. Isso aqui é para a semana. Não vai gastar tudo. Eu nunca fui de exagerar, mas passei a me sentir pedindo licença até para abrir a geladeira. As visitas diminuíram. Uma vizinha antiga apareceu para me ver e Patrícia respondeu pelo portão que eu estava ocupada. Eu estava na sala, escutando tudo. Quando questionei, ela disse que era melhor evitar fofoca. O Marcos foi se afastando devagar. Não era grito, não era briga grande.
Era silêncio. Ele já não sentava comigo para conversar. Quando eu tentava falar alguma coisa, ele respondia curto. A Patrícia só quer organizar a casa, mãe. A senhora leva tudo pro lado pessoal. Eu comecei a me calar, engolia seco. Dizia que estava tudo bem, mas comecei a prestar atenção. Notei que algumas contas já não chegavam mais na minha mão. Sempre fui eu quem pagava água e luz. De repente, os boletos sumiram da caixa do correio. Perguntei e ela respondeu. Agora a gente resolve isso online. Eu não sabia mexer direito nessas coisas, mas sabia fazer conta. E sabia o quanto aquela casa custava por mês. Um sábado, ouvi ela falando no telefone, no quarto, porta encostada. É só transferir pro nome dele. A mãe já está velha, nem entende direito. Fiquei parada no corredor. Meu coração disparou. Ela falava baixo, mas eu ouvi. Naquela noite, peguei meus documentos e guardei numa pasta. Escritura da casa, comprovantes antigos, recibos de material de construção. Não falei nada, só guardei. As discussões começaram a ficar mais abertas. Eu não aguento mais essa situação, ela disse numa tarde na frente do Marcos. Sua mãe age como se fosse dona disso aqui. Eu respondi com calma. Mas eu sou. Ela riu. Um riso de canto de boca. O papel pode até dizer isso, mas a realidade é outra. Foi ali que eu senti que tinha algo errado, além das palavras. Passei a anotar datas. Não era nada formal. Só um caderno velho, onde eu escrevia coisas que me chamavam a atenção. Dia que a conta não chegou. Dia que o corretor apareceu no portão, dizendo que estava avaliando imóveis da região. Dia que o Marcos comentou sobre oportunidade de vender e mudar para um lugar melhor. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que precisava estar preparada. As ordens ficaram mais duras. Não entra no nosso quarto. Não mexe nos papéis da mesa. Não atende o telefone fixo. Eu me sentia hóspede. Uma noite, ela trouxe 2 amigas. Estavam na sala, conversando alto. Uma delas perguntou: E sua sogra ainda mora aqui? Patrícia respondeu sem baixar a voz. Por enquanto. Eu ouvi da cozinha. Fiquei parada com a panela na mão. Comecei a comer no meu quarto para evitar clima. Passei a passar mais tempo fora de casa, andando na praça, sentando na igreja mesmo quando não tinha missa. Mas nunca deixei de observar. Certo dia, um homem bateu no portão perguntando sobre a casa. Disse que tinha visto anúncio. Eu disse que não havia nada à venda. Ele mostrou no celular uma foto da fachada. Minha casa. Anunciada. Quando confrontei o Marcos, ele disse que era só simulação de mercado, que ninguém tinha decidido nada. Patrícia ficou vermelha de raiva. A senhora está exagerando, está criando problema onde não tem. Eu não gritei, não fiz escândalo. Só voltei para o meu quarto, sentei na cama e abri a pasta de documentos. Ali eu entendi que não era implicância, era plano. E mesmo com o coração apertado, eu decidi que não seria pega desprevenida. Depois daquele anúncio, eu parei de duvidar do que estava sentindo. Não era coisa da minha cabeça. Tinha algo sendo feito pelas minhas costas. Eu comecei a observar mais ainda. Um dia, encontrei um envelope diferente no lixo da cozinha. Estava rasgado, mas ainda dava para ler parte do que tinha dentro. Era uma cópia de um documento com o nome do Marcos e o endereço da minha casa. Eu senti um frio no estômago. Esperei o momento certo e perguntei com calma: Marcos, você andou mexendo na escritura da casa? Ele ficou sem me olhar. É só para organizar as coisas, mãe. A gente estava vendo umas possibilidades. Que possibilidades? Patrícia respondeu antes dele. De facilitar a vida de todo mundo. Facilitar para quem? Dias depois, recebi uma ligação de um banco onde eu nunca tive conta. A atendente perguntou se eu confirmava uma solicitação de análise de crédito vinculada ao meu imóvel. Meu imóvel. Eu disse que não tinha pedido nada. Ela pediu desculpa e desligou. Ali eu entendi que estavam tentando usar a casa como garantia. Esperei mais uma semana. Não falei nada. Continuei agindo normal. Fazia almoço, cuidava do neto, dobrava a roupa. Mas por dentro eu estava alerta. Num fim de tarde, enquanto eles estavam fora, resolvi procurar com cuidado nos documentos da sala.
Não revirei tudo. Só procurei onde eu sabia que poderiam guardar papéis importantes. Encontrei uma pasta azul. Dentro tinha uma minuta de transferência parcial da propriedade. O texto falava em antecipação de herança. Meu nome estava ali. O do Marcos também. Faltava apenas a assinatura. Minha assinatura. Eu nunca tinha visto aquele documento. Naquele momento, minhas mãos começaram a suar. Não era só falta de respeito. Era tentativa de tomar algo que eu construí a vida inteira. Quando eles chegaram, eu já estava sentada na sala com a pasta na mão. Vocês querem me explicar isso? O Marcos empalideceu. Patrícia cruzou os braços. Isso é só prevenção. A senhora já está com idade. A gente precisa organizar o futuro. Organizar o futuro tirando meu nome da minha própria casa? Ela suspirou, impaciente. A senhora mora aqui, mas quem mantém as despesas maiores somos nós agora. Era mentira. Eu ainda pagava boa parte das contas com a aposentadoria e com o dinheiro das costuras que eu continuava fazendo. Eu não autorizei nada disso, eu disse. Patrícia deu um passo à frente. A senhora não precisa autorizar tudo. O Marcos é seu filho. É natural que a casa passe para ele. Natural? Eu ainda estava viva. O que mais me doeu foi olhar para o meu filho e ver que ele não me defendia. Ele não gritava comigo, não me xingava, só aceitava o que ela dizia. É melhor para todo mundo, mãe. Melhor para quem? Nos dias seguintes, o clima ficou pesado. Patrícia passou a falar comigo como se eu fosse obstáculo. Se a senhora colaborar, tudo fica mais simples. Colaborar significava assinar. Eu comecei a guardar tudo. Tirei cópia da escritura original. Fui até o cartório sozinha para pedir uma segunda via atualizada. Descobri que não havia nenhuma transferência oficial registrada. Aquilo me deu um pouco de fôlego, mas o plano deles continuava. Patrícia passou a insinuar que eu estava esquecendo coisas. Comentava na frente do Marcos que eu estava confusa. Chegou a sugerir consulta médica. Vai que a senhora está começando a ter problema de memória. Eu entendi o que ela queria. Se me declarassem incapaz, ficaria mais fácil mexer na casa. A traição não era só financeira, era moral. Comecei a deixar meus documentos fora do quarto apenas quando eu estava presente. Passei a carregar a pasta comigo quando saía. Dormia com ela ao lado da cama. Um dia, ouvi Patrícia falando novamente ao telefone. Ela não quer assinar, mas a gente dá um jeito. Aquela frase ficou na minha cabeça. Não era só pressão. Era ameaça. Eu pensei em sair antes que me expulsassem. Mas sair significava facilitar o plano. Se eu deixasse a casa vazia, eles poderiam tentar algo mais rápido. Eu precisava ter certeza do que estava sendo feito. Então tomei uma decisão silenciosa. Fui ao banco onde recebi a ligação e pedi informação detalhada. Descobri que haviam iniciado consulta para empréstimo com garantia de imóvel, usando dados do Marcos como solicitante. Meu filho, usando a casa que eu construí. Na volta para casa, eu andava devagar. Cada passo parecia mais pesado que o outro. Não era só dinheiro, era a quebra de confiança. Quando cheguei, Patrícia estava na cozinha. Resolveu seu passeio? Resolvi. Olhei para ela com calma. Não vou assinar nada. Ela não respondeu. Só me encarou. Naquela noite, eu entendi que não havia mais volta. A confiança tinha sido quebrada de vez. E quando confiança acaba, o que fica é só disputa. Eu ainda não sabia como, mas eu já tinha decidido. Ninguém ia me tirar o que era meu. Depois que eu disse que não ia assinar nada, a casa virou campo de guerra silenciosa. Patrícia parou de falar comigo por 2 dias. O Marcos também. Eu andava pelos cômodos como se estivesse invadindo um lugar que sempre foi meu. Na 3ª noite, ela explodiu. Eu não aguento mais viver assim, ela gritou na cozinha. Ou essa situação se resolve, ou alguém vai ter que sair. Eu continuei sentada à mesa, terminando meu café. O que você quer dizer com isso? Ela bateu a mão na bancada. Quero dizer que a senhora está atrapalhando nossa vida. A gente quer vender essa casa, comprar algo melhor. E a senhora não colabora. Eu não vou vender. O Marcos finalmente falou. Mãe, pensa no nosso futuro.
A senhora pode morar num apartamento menor, tranquilo. Eu olhei para ele. E sair da casa que eu construí com seu pai? Ele desviou o olhar. Na manhã seguinte, acordei com barulho forte no quintal. Quando abri a porta do meu quarto, vi minhas malas abertas. Minhas roupas estavam sendo jogadas para fora. Você está fazendo o quê? Eu perguntei. Patrícia nem me olhou. Resolvendo. Ela pegava minhas coisas e arremessava pela porta da frente. Você não pode fazer isso. Posso sim. Essa casa agora é da minha família. A voz dela estava alta. O portão estava aberto. A vizinha do outro lado da rua parou para ver. Um homem que passava com bicicleta diminuiu a velocidade. O silêncio da rua só era cortado pelo som das minhas coisas caindo no chão. Eu saí para a calçada. Minhas blusas, meus vestidos, minha colcha antiga, tudo espalhado. Pega suas tralhas e vai embora. A senhora não quis facilitar. Agora aguenta. Eu olhei para o Marcos. Ele estava parado perto do carro, braços caídos, sem fazer nada. Você vai deixar isso acontecer? Ele respondeu baixo. Melhor assim, mãe. Evita mais conflito. Evita conflito. Eu senti uma coisa quebrar dentro de mim naquele momento. Patrícia entrou na casa e voltou com a pasta onde eu guardava meus documentos. Jogou no chão também. E não volta mais. Eu me abaixei devagar. Juntei o que dava. Não chorei. Não gritei. Só senti uma pressão no peito que parecia não ter fim. A vizinha se aproximou um pouco. Está tudo bem, dona Lúcia? Eu respondi firme. Está. Mas não estava. Eu nunca imaginei que seria expulsa da minha própria casa, na frente de gente que me conhecia há anos. Peguei uma sacola grande, coloquei dentro o essencial. A pasta de documentos eu segurei contra o peito. Antes de sair, olhei pela última vez para o portão. Você vai se arrepender disso, eu disse sem elevar a voz. Patrícia riu. Quem vai se arrepender é a senhora, quando perceber que não tem para onde ir. Eu virei as costas. Caminhei devagar pela rua, sentindo cada olhar nas minhas costas. Não era só perda de casa. Era perda de respeito, de história, de lugar. Naquela noite, dormi na casa de uma antiga colega de igreja. Ela me ofereceu um sofá e silêncio. Eu deitei e fiquei olhando para o teto. Não era só expulsão. Era a confirmação de tudo que eu já tinha entendido. Eles queriam a casa e estavam dispostos a me apagar para conseguir. Ali, no fundo do poço, com uma sacola ao lado e a pasta de documentos no colo, eu parei de sentir só dor. Eu comecei a sentir decisão. Naquela primeira semana fora de casa, eu quase não falei. A casa da minha colega de igreja era pequena, 2 cômodos e um quintal apertado. Ela foi generosa, mas eu sabia que não podia ficar ali por muito tempo. Eu acordava cedo, mesmo sem ter o que fazer. Sentava na beirada do sofá-cama e ficava olhando para a pasta de documentos. Era a única coisa que eu tinha certeza que ainda era minha. No 3º dia, eu chorei. Não foi escândalo. Foi choro quieto, sentado, sem plateia. Chorei pelo meu marido, que não estava ali para ver aquilo. Chorei pelo meu filho, que escolheu se calar. Chorei por mim, que passei a vida inteira construindo algo que tentaram tirar em poucos meses. Mas o choro não durou muito. Eu sempre fui prática. Passei anos resolvendo problema com pouco dinheiro, com máquina quebrada, com cliente exigente. Eu sabia que ficar parada não ia me devolver minha casa. Então comecei a organizar tudo. Abri a pasta e espalhei os documentos na mesa da cozinha da minha amiga. Escritura original da casa, registrada no meu nome e no do meu marido, depois transferida integralmente para mim quando ele morreu. Comprovantes antigos de material de construção, recibos de pagamento de pedreiro, contas de luz e água no meu nome por décadas. Separei por datas. Peguei também o caderno onde eu vinha anotando os acontecimentos. Datas das discussões. Dia do anúncio da casa na internet. Dia da ligação do banco. Dia em que encontrei a minuta de transferência. Eu não tinha gravações, não tinha vídeo, mas eu tinha memória, papel e coerência. No fim daquela semana, fui até o cartório novamente. Pedi uma certidão atualizada da matrícula do imóvel. A atendente confirmou.
Nenhuma transferência havia sido registrada. A casa continuava legalmente minha. Aquilo me deu força. Depois, fui ao banco onde haviam iniciado consulta para empréstimo. Solicitei por escrito informação sobre a tentativa de uso do imóvel como garantia. O gerente, depois de verificar no sistema, confirmou que houve simulação em nome do Marcos, mas sem autorização formal da proprietária. Eu pedi cópia do registro da simulação. Ele relutou, mas diante da minha insistência, me entregou um documento simples confirmando a consulta. Guardei. Voltei para a casa da minha amiga e sentei para calcular o dano. Emocional. Meu filho tinha concordado com aquilo. Social. Eu tinha sido expulsa na frente de vizinhos. Eu não podia fingir que era só briga de família. Era a tentativa concreta de me retirar da minha própria propriedade. Na segunda semana, aluguei um quarto simples numa pensão próxima à igreja. Usei parte da minha aposentadoria. Não era confortável, mas era independente. Ali, sozinha, eu consegui pensar melhor. Comecei a pesquisar. Perguntei discretamente para uma conhecida que trabalhava em escritório de contabilidade sobre direitos de propriedade. Ela me indicou procurar um advogado especializado em direito imobiliário. Anotei o nome. Antes de procurar ajuda, porém, eu queria entender exatamente onde estava pisando. Voltei ao cartório mais uma vez e pedi orientação. O funcionário explicou que, sem minha assinatura reconhecida, nenhuma transferência poderia ser feita. Mas também alertou que existiam tentativas de pressão, especialmente quando familiares estavam envolvidos. Pressão. Era exatamente isso que tinham feito. Eu comecei a montar uma sequência clara dos fatos. Escrevi em ordem. Primeiro, as mudanças dentro da casa. Depois, as tentativas de desvalorizar minha capacidade. Em seguida, a minuta de transferência. Depois, a simulação de empréstimo. Por fim, a expulsão. Tudo conectado. Não era impulso. Era plano. No fundo do poço, eu senti algo diferente da dor. Senti lucidez. Eu não precisava brigar na rua. Não precisava gritar. Eu precisava agir certo. Peguei minha bolsa e fui até a antiga casa. Não entrei. Fiquei do outro lado da rua, observando. Vi o carro do Marcos na garagem. Vi Patrícia saindo com sacolas de mercado. A casa estava ali. De pé. Como sempre esteve. Mas agora eu via diferente. Ela não era só parede e telhado. Era prova do que eu construí. Voltei para a pensão decidida. Naquela noite, organizei uma pasta nova. Coloquei dentro: certidão atualizada do imóvel, cópia da escritura, comprovantes antigos, documento do banco confirmando a simulação, anotações das datas. Também escrevi um relato claro do dia da expulsão. Sem exagero, só fato. Eu sabia que, se fosse procurar justiça, precisaria estar firme. No dia seguinte, liguei para o advogado indicado. Marquei horário. Enquanto esperava o dia da consulta, eu me preparei mentalmente. Não era só recuperar casa, era recuperar respeito. Eu já tinha passado pela dor, já tinha chorado, já tinha sentido o peso da traição. Agora era hora de transformar aquilo em ação. E pela primeira vez desde que minhas roupas foram jogadas na rua, eu dormi sem medo. No dia marcado, eu cheguei ao escritório do advogado 15 minutos antes. O nome dele era Dr. Renato. Um homem na faixa dos 50 anos, fala calma, olhar direto. Entreguei a pasta na mão dele e disse: "Eu não quero vingança, eu quero o que é meu." Ele abriu os documentos com atenção. Leu a escritura, a certidão atualizada, o registro da simulação do banco. Folheou meu caderno de anotações. "Eles tentaram antecipação de herança sem sua autorização?" perguntou. "Sim. E depois a senhora foi expulsa da própria casa?" "Fui." Ele ficou alguns segundos em silêncio. "A casa está totalmente regular no seu nome. Sem sua assinatura reconhecida em cartório, ninguém pode transferir nada. O que houve aqui foi tentativa de pressão." Pressão. A palavra de novo. Ele explicou que havia duas medidas possíveis. A primeira era uma notificação extrajudicial formal, exigindo que cessassem qualquer tentativa de negociação do imóvel e reconhecessem minha posse exclusiva. A segunda,
Caso necessário, seria ação de reintegração de posse e indenização por danos morais. Eu não queria chegar a tanto, eu disse. Às vezes não é questão de querer, é questão de proteger. Saí dali mais firme do que entrei. O plano começou a tomar forma em 3 frentes. Primeiro, legal. O advogado prepararia uma notificação formal, registrada em cartório, declarando que a casa era exclusivamente minha, proibindo qualquer anúncio, simulação de empréstimo ou negociação. Também constaria que minha expulsão configurava esbulho, ou seja, retirada indevida da proprietária. Segundo, documental. Ele orientou que eu mantivesse todos os comprovantes organizados e buscasse testemunhas do dia da expulsão. A vizinha que viu minhas roupas na rua poderia confirmar o ocorrido. Terceiro, estratégico. Antes de qualquer confronto direto, a notificação seria entregue oficialmente, sem aviso prévio, para evitar que apagassem rastros. Eu perguntei: e se eles negarem tudo? Ele respondeu com tranquilidade: documento não discute, prova não grita, só aparece. Eu senti um alívio que não vinha há meses. Na semana seguinte, fui até a vizinha que presenciou a expulsão. Bati no portão, expliquei que precisava confirmar o que ela tinha visto. Ela me olhou com pena. Eu fiquei com vergonha alheia aquele dia, Dona Lúcia. Se precisar dizer o que vi, eu digo. Anotei o nome completo dela. Também solicitei ao banco uma declaração formal confirmando a tentativa de consulta para empréstimo, vinculada ao imóvel. O gerente, agora mais cauteloso, entregou um documento simples, mas suficiente. Voltei ao advogado com tudo organizado. Ele revisou, acrescentou os fundamentos legais e finalizou a notificação. Isso aqui não é briga de família, ele disse. É direito de propriedade. Quando ele me entregou a cópia, senti que estava segurando mais do que papel. Era limite. A estratégia era clara. A notificação seria entregue por cartório diretamente na casa, com protocolo, com data, com assinatura de recebimento. Depois disso, se eles insistissem em permanecer no imóvel ou continuar anunciando, entraríamos com ação judicial. Eu sabia que aquilo ia causar reação, mas diferente de antes, eu não estava mais sozinha. Na noite anterior à entrega, eu fiquei pensando no Marcos. Não na Patrícia, nele. O menino que eu carreguei no colo, que eu vi aprender a andar naquela sala. Eu ainda não queria destruí-lo. Eu queria que ele entendesse. Mas também entendi algo importante. Proteger meu direito não era atacar meu filho. Era proteger a mim mesma. No dia marcado, o cartório confirmou que a notificação havia sido entregue. Patrícia assinou o recebimento. Eu não estava lá. Foi melhor assim. À tarde, recebi a primeira ligação. Era o Marcos. Mãe, o que é isso que chegou aqui? É a verdade no papel. Ele respirou fundo. Você precisava fazer isso? Vocês precisavam tentar tirar minha casa? Silêncio. Patrícia está nervosa. Eu também fiquei quando minhas roupas estavam na rua. Ele não respondeu. Horas depois, o advogado me ligou. Já tivemos retorno informal. Eles perguntaram quais seriam os próximos passos. E o senhor disse o quê? Que a senhora está aberta a diálogo desde que reconheçam formalmente sua posse exclusiva e saiam do imóvel no prazo acordado. Era isso. Não era grito, não era vingança. Era prazo. O plano estava montado. Se aceitassem, resolveríamos com saída organizada. Se não aceitassem, entraríamos com ação. Eu senti algo que não sentia desde antes da expulsão. Controle. Pela primeira vez, eu não estava reagindo ao que faziam comigo. Eu estava conduzindo o rumo da história. E sabia que o próximo movimento seria deles. Depois que a notificação foi entregue, o silêncio deles durou 2 dias. 2 dias que pareceram 2 semanas. O doutor Renato me avisou que eles pediram uma reunião presencial para resolver amigavelmente. Ele sugeriu que fosse em local formal, no próprio cartório, para deixar tudo registrado. Eu aceitei. Na noite anterior, eu quase não dormi. Não era medo, era tensão. Eu sabia que ali seria decidido o que vinha depois. Levantei cedo no dia marcado. Tomei banho demorado. Escolhi uma roupa simples, saia escura,
blusa clara e um casaco leve. Nada chamativo, nada frágil, só firme. Prendi o cabelo como sempre fiz quando precisava resolver algo sério. Coloquei a pasta organizada dentro da bolsa. Conferi 3 vezes se os documentos estavam ali. Antes de sair, sentei na cama da pensão por alguns minutos. Eu ensaiei mentalmente o que diria. Não queria chorar. Não queria acusar. Queria ser clara. Eu não estou pedindo nada que não seja meu. Repassei isso na cabeça mais de uma vez. No caminho até o cartório, fui de ônibus. Olhava pela janela e lembrava de quando eu levava o Marcos pequeno para a escola, segurando a mão dele. Agora, eu ia enfrentar o homem que ele se tornou. Cheguei alguns minutos antes, como da outra vez. O Dr. Renato já estava lá. Ele me cumprimentou com um aceno seguro. Fique tranquila. Fale apenas o necessário. Eu assenti. Minhas mãos estavam frias, mas meu pensamento estava claro. Alguns minutos depois, vi Marcos e Patrícia entrando. Ela estava séria. Ele parecia cansado. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Eu não desviei. Sentamos em lados opostos da mesa. O escrevente do cartório organizou os papéis. O ambiente era neutro, frio, sem gritos, sem plateia. Apenas documentos e assinatura. Antes de começar, eu respirei fundo. Eu não estava ali como mãe pedindo respeito. Eu estava ali como proprietária, defendendo o direito. O Dr. Renato iniciou explicando o conteúdo da notificação. Falou de posse, de registro, de tentativa indevida de negociação. Falou com calma, mas com firmeza. Eu observava a Patrícia. Ela mantinha os lábios apertados. Marcos olhava para a mesa. Quando o advogado terminou, houve um silêncio pesado. Eu sabia que, dali em diante, não haveria mais volta para o que foi antes. Mas também sabia que qualquer que fosse a reação deles, eu estava preparada. Eu tinha passado pela humilhação, pela traição, pela expulsão. Agora era a hora de encarar de frente. O silêncio depois da explicação do advogado foi longo. O escrevente do cartório aguardava. O ar parecia mais pesado do que realmente era. Foi Patrícia quem quebrou primeiro. Isso é um exagero. A gente só estava tentando organizar o futuro. O Dr. Renato respondeu antes que eu precisasse falar. Organizar o futuro não inclui anunciar imóvel alheio nem iniciar simulação de empréstimo sem autorização da proprietária. Ela virou o rosto para mim. A senhora podia ter resolvido isso em casa. Eu mantive a voz estável. Eu tentei. Vocês jogaram minhas roupas na rua. Marcos fechou os olhos por um instante. Não precisava trazer isso aqui. Foi você que trouxe quando me deixou sair daquela forma. Ele respirou fundo, como se estivesse lutando entre falar ou continuar em silêncio. O advogado abriu a cópia da matrícula atualizada. A casa está exclusivamente no nome da senhora Lúcia. Não existe transferência, não existe autorização. A tentativa de negociação pode configurar abuso e, dependendo do caso, até fraude. Patrícia se inclinou na cadeira. Ninguém fraudou nada. O Dr. Renato colocou sobre a mesa o documento do banco. Então pode explicar essa simulação de empréstimo com garantia de imóvel? Marcos finalmente falou. Foi só uma consulta. Não fizemos nada. Consulta usando patrimônio que não é seu, eu disse. Ele me olhou. Pela primeira vez naquele dia, me olhou de verdade. Mãe, a gente queria melhorar de vida. Melhorar tirando o que eu construí? Ele ficou sem resposta. O escrevente pediu que as partes se manifestassem sobre a proposta formal apresentada na notificação. Reconhecimento da posse exclusiva e desocupação voluntária no prazo de 30 dias. Patrícia foi direta. Não vamos sair assim. O advogado não alterou o tom. Nesse caso, entraremos com ação de reintegração de posse e pedido de indenização por danos morais. A senhora Lúcia foi retirada da própria residência sem decisão judicial. Isso está documentado. Patrícia olhou para Marcos. Você vai deixar isso acontecer? Ele parecia dividido, mas algo havia mudado. Talvez o ambiente formal, talvez os papéis sobre a mesa, talvez o peso da palavra judicial. Mãe,
Você realmente vai levar isso para frente? Eu já levei, vocês é que não perceberam. Houve outro silêncio. O Dr. Renato acrescentou: se a ação for ajuizada, além da reintegração, pode haver bloqueio de qualquer tentativa futura de negociação e possível responsabilização financeira. Eu vi a expressão de Patrícia mudar. Não era mais arrogância, era cálculo. Ela fez uma última tentativa. A senhora quer destruir a própria família? Eu respondi com calma. Família não destrói a base da própria mãe. O escrevente então perguntou formalmente se havia acordo. Marcos passou a mão pelo rosto. Qual é exatamente o prazo? 30 dias para desocupação voluntária, respondeu o advogado. Sem contestação, sem nova tentativa de negociação. Patrícia sussurrou algo no ouvido dele. Ele ouviu, mas não respondeu de imediato. Eu fiquei em silêncio. Não implorei. Não pressionei. Só esperei. Depois de alguns minutos, Marcos falou. A gente precisa conversar. O advogado foi firme. A conversa pode acontecer, mas o prazo precisa ser definido aqui. Marcos olhou para mim. Mãe, se a gente sair, você não entra com processo? Se vocês saírem no prazo, entregarem as chaves e reconhecerem formalmente que a casa é minha, eu não entro. Era simples. Ele assentiu devagar. Patrícia parecia contrariada, mas percebia que a alternativa poderia ser pior. O escrevente redigiu ali mesmo um termo de acordo simples. Reconhecimento da propriedade exclusiva da senhora Lúcia, compromisso de desocupação voluntária em 30 dias, proibição de qualquer anúncio ou negociação até a efetiva saída. Eles leram. Marcos assinou primeiro. Patrícia demorou alguns segundos, mas assinou também. Quando a caneta tocou o papel, eu senti algo fechar dentro de mim. Não era vingança. Era limite sendo respeitado. O Dr. Renato assinou como representante. O escrevente carimbou. Estava formalizado. Antes de levantarmos, Patrícia falou mais uma vez. A senhora podia ter feito diferente. Eu a encarei. Eu fiz. Fiquei quieta por meses. Marcos evitava meu olhar. Eu me levantei, ajeitei minha bolsa e disse apenas: eu só quero minha casa. Saí da sala sem olhar para trás. Do lado de fora, o sol estava forte. Respirei fundo. 30 dias depois, recebi a ligação do advogado confirmando que a desocupação havia sido feita conforme combinado. As chaves estavam disponíveis no cartório. Fui buscá-las sozinha. Quando entrei na casa novamente, senti o cheiro conhecido das paredes, o rangido do piso antigo. Algumas coisas estavam fora do lugar, mas a estrutura estava ali. Minha. Caminhei pelos cômodos devagar. Não chorei. Coloquei minha bolsa sobre a mesa da sala. Eu tinha sido expulsa dali como estorvo. Voltei como proprietária reconhecida. A justiça não veio com grito. Veio com assinatura. E naquele momento, eu entendi que dignidade não é levantar a voz, é sustentar o que é certo até o fim. Quando entrei na casa de novo, não senti alegria imediata. Senti silêncio. Passei a mão pela parede da sala, como quem confirma que aquilo era real. Não havia mais móveis deles. Levaram o que era deles. Deixaram o que era meu. Nos primeiros dias, dormi sozinha ali. Estranhei o vazio, mas também senti paz. Não tinha discussão na cozinha. Não tinha comentário atravessado. Não tinha ninguém controlando o que eu fazia. O Marcos não apareceu. Patrícia, muito menos. Uma semana depois, ele me ligou. Mãe, a gente já está em outro lugar. Eu sei. Ele demorou alguns segundos antes de continuar. Patrícia está muito abalada. Eu respondi com calma. Eu também fiquei. Ele suspirou. A gente não imaginou que fosse dar nisso. Eu imaginei. Por isso me preparei. Não foi uma conversa longa. Não houve pedido de desculpa naquele momento. Só constatação. Alguns conhecidos da rua comentaram depois que eles tiveram dificuldade para alugar outro imóvel. O nome do Marcos ficou marcado por causa da tentativa de empréstimo não concluída. Nada criminal. Mas o banco passou a exigir mais garantias. Patrícia também teve problemas no trabalho por causa de faltas e nervosismo.
Eu não comemorei nada disso. Consequência não é festa, é resultado. Durante aquele primeiro mês sozinha, eu tomei decisões importantes. A primeira foi trocar as fechaduras. A segunda foi organizar a casa do meu jeito. Tirei móveis que estavam quebrados. Pintei uma parede com a ajuda de um pintor da vizinhança. Voltei a colocar minhas panelas no armário principal. Voltei a costurar com mais regularidade. Não porque precisava desesperadamente, mas porque sempre foi minha forma de me sentir útil. As vizinhas começaram a trazer roupa de novo. Algumas me abraçavam mais demoradamente do que antes. Eu percebi que não tinha sido invisível, como tentaram me fazer acreditar. Sobre o Marcos, eu impus uma condição simples. Ele poderia me visitar, mas sem Patrícia, até que houvesse um pedido claro de desculpa e reconhecimento do que foi feito. Ele aceitou. A primeira vez que entrou na casa depois de tudo, ele ficou parado na sala, olhando em volta. Está tudo diferente. Não, está como sempre foi, só sem confusão. Ele sentou à mesa da cozinha, onde tantas vezes comemos juntos. O silêncio entre nós não era mais pesado, era cauteloso. Mãe, eu errei. Foi simples, sem discurso longo. Eu ouvi. Você escolheu ficar quieto quando eu mais precisei. Ele abaixou a cabeça. Eu achei que estava ajudando minha família. Eu sou sua família. Ele não discutiu. Eu não perdoei na hora. Também não fechei a porta. Reconstrução não acontece num dia. Patrícia demorou mais. Só 3 meses depois, ela apareceu no portão. Eu estava varrendo o quintal quando ouvi a campainha. Abri o portão e vi ela ali. Olhos vermelhos, postura diferente. Posso falar com a senhora? Eu não convidei para entrar. Ficamos ali mesmo. Ela respirou fundo. Eu errei. A gente estava pressionado, achando que precisava crescer rápido. Eu forcei a situação. Eu esperei. Eu não devia ter feito aquilo com suas roupas. Foi a primeira vez que ela mencionou diretamente. Não devia. Ela olhou para o chão. Se a senhora puder ajudar o Marcos. Ele está passando dificuldade. Eu mantive a voz firme. Eu ajudei a vida inteira. Quando precisei, vocês me jogaram na rua. Ela não respondeu. Ajuda não é obrigação, é escolha. E escolha exige respeito. Ela assentiu devagar. Eu não prometi nada. Também não fechei completamente. A vida seguiu. Eu continuei na casa. Organizei minhas finanças com mais cuidado. Fiz um pequeno contrato de aluguel de 1/4 dos fundos para uma professora solteira que precisava de moradia. Assim, aumentei minha renda e nunca mais fiquei vulnerável. Voltei a frequentar a igreja sem medo de comentários. Voltei a sentar na praça à tarde. A diferença é que agora eu sabia até onde podia ir e onde devia parar. Eu aprendi que amor não pode ser usado como ferramenta de pressão, que silêncio diante de injustiça vira permissão, e que dignidade não depende da aprovação de ninguém. Não me tornei amarga. Também não virei ingênua de novo. Se alguém me pergunta hoje o que eu senti quando vi minha nora de joelhos pedindo ajuda, eu respondo a verdade. Eu senti que a vida ensina, mas às vezes ensina do jeito mais duro. Eu não desejo mal para eles, mas também não permito mais que confundam bondade com fraqueza. A casa continua aqui. As paredes são as mesmas, mas eu mudei. Hoje eu fecho o portão com a certeza de que, enquanto eu estiver viva, ninguém vai me tirar o que eu construí com minhas próprias mãos. E se essa história te tocou, comenta aqui de qual cidade você está falando. E fica comigo para os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.